Futebol, bom, é uma paixão mundial, né? Especialmente para garotada. Mas, sabe, junto com toda a diversão, rola uma conversa muito séria sobre segurança. E um dos pontos principais é o cabeceio. A gente vai mergulhar um pouco na ciência por trás disso para entender como dá para tornar essa jogada mais segura, com base nos dados de uma pesquisa bem importante sobre o assunto. E a pergunta central é exatamente essa. A ideia não é só proibir, mas sim descobrir um jeito de ensinar a cabecear com segurança. Mas será que um treino específico pode mesmo diminuir os riscos? É isso que os pesquisadores estão tentando responder. Olha só esse número: 21 milhões e meio é a quantidade de jovens jogadores de futebol registrados no mundo todo. Isso mostra que o assunto não é para poucos, né? Afeta uma comunidade global gigantesca. E é por isso que encontrar uma solução segura é tão importante. Ok, então, os pesquisadores estão correndo atrás de soluções e uma das iniciativas que surgiram como bem promissoras é um programa chamado Get Ahead Safely. A grande sacada aqui é a prevenção, sabe? Agir antes de que algum problema aconteça e não só reagir depois. O legal desse programa é que ele ataca o problema por todos os lados. Ele mistura o treino físico, tipo fortalecer o pescoço e o abdômen, com o ensino da técnica certinha. E não para no jogador, não. Pensa também no ambiente do jogo. Regras mais rígidas, árbitros atentos e até o uso de bolas mais leves. É uma estratégia completa, de 360 graus mesmo. Então, vamos pensar na lógica da coisa, que parece fazer todo o sentido, né? Um pescoço mais forte serviria como um amortecedor melhor, estabilizando a cabeça na hora do impacto com a bola. A hipótese e a grande expectativa era que a garotada desse programa ia ficar com um pescoço mais forte. Mas a pergunta é, foi isso mesmo que os dados mostraram? Uma boa ideia no papel é um começo, mas a ciência precisa de provas concretas. E foi por isso que uma equipe de pesquisadores decidiu colocar o programa Get Ahead Safely à prova, num cenário da vida real. A estrutura do estudo foi bem direta. Eles pegaram jogadores de futebol de até 12 anos e dividiram em dois grupos. Um deles era o grupo de treinamento que seguiu o programa por 8 semanas. O outro, o grupo de controle, só continuou a temporada normal. Essa comparação é fundamental para ver se o programa fez alguma diferença de verdade. E para não ter nenhum tipo de achismo, eles usaram tecnologia de ponta, um equipamento chamado Veiled Force Frame, que mede a força do pescoço com uma precisão incrível. Eles fizeram as medições nos jogadores antes e depois da temporada para ter uma comparação objetiva do que de fato tinha mudado. Certo. Então o estudo foi montado, os testes foram feitos, e aí o que eles encontraram? É aqui que a história fica muito interessante e, para ser sincero, bem inesperada. Vamos lá para a pergunta de US$ 1 milhão. Depois de todo aquele treinamento, o pescoço dos jogadores ficou de fato mais forte? A resposta é não. E isso é bem chocante, na verdade. Dá uma olhada nessa tabela. O grupo que treinou não só não ganhou força nessa medida específica, que é a flexão esquerda, como a força deles, na verdade, diminuiu em média 17,6 newtons. E até o grupo de controle teve uma pequena queda. Foi exatamente o contrário do que todo mundo esperava. E as surpresas não pararam por aí. Os pesquisadores também testaram o equilíbrio dos jogadores, que é outra medida super importante para a performance e para a função neurológica. Este gráfico aqui mostra os resultados de um dos testes de equilíbrio. Quanto mais alta a linha, mais erros a pessoa cometeu, ou seja, pior o equilíbrio. E como a gente pode ver, os dois grupos, tanto a linha vermelha, do controle, quanto a azul, do treinamento, pioraram o desempenho no final da temporada. De novo, não era nada disso que se esperava. Então a grande pergunta que fica martelando na cabeça é: por quê? Como que um programa criado para deixar os jogadores mais fortes e seguros acabou levando a esses resultados? Vamos tentar entender o contexto. Bom, aqui entra uma parte essencial do processo científico. Os próprios pesquisadores apontaram vários limitadores no estudo deles. Primeiro, o número de jogadores era pequeno, só 21 no total, o que dificulta dizer que o resultado vale para todo mundo. A duração também foi mais curta do que eles queriam, 8 semanas em vez de 12. Pode ser que o treino não tenha sido intenso o suficiente. E até uma coisa que parece boba, como o cansaço das crianças depois de um dia inteiro na escola, pode ter atrapalhado os testes de equilíbrio. E essa citação dos próprios autores do estudo diz tudo: eles não estão jogando a toalha. Pelo contrário. Eles estão dizendo, olha, isso aqui não funcionou como a gente esperava, então o próximo passo é fazer um estudo mais longo, talvez com um treino mais puxado. É exatamente assim que a ciência avança. Então, o que a gente tira disso tudo?
A principal lição aqui não é nem sobre um programa de treino específico, mas sobre como a ciência funciona. É um processo, sabe? Uma construção contínua e não uma resposta única que aparece do nada. É muito importante entender bem o que este estudo não quer dizer. Não é que todo programa de segurança seja inútil ou que exercício de fortalecimento não sirva para nada. O que ele mostra é que provar que algo funciona é muito mais complicado do que parece. Detalhes como a duração e a intensidade do treino fazem toda a diferença. Este estudo em particular, com as limitações que ele teve, simplesmente não conseguiu mostrar o benefício que se esperava. E essa talvez seja a lição mais importante de todas. Na ciência, resultados assim inesperados ou que não mostram um efeito não são um fracasso. Pelo contrário, eles são dados super valiosos porque apontam o que não funcionou e isso ajuda a planejar o próximo experimento de um jeito muito melhor. E tudo isso nos deixa com essa grande questão no final, né? Enquanto a ciência continua nessa busca pela resposta perfeita, como é que a gente toma as melhores decisões agora para proteger os jovens jogadores em campo? É um desafio que pais, treinadores e toda a comunidade do futebol precisam encarar juntos.